A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene. Eu quero agradecer você que está conosco há um bom tempo e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bom, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos juntamente com vocês, eu e a professora Valdilene, estaremos estudando, né, professora? Pode falar? Sim, estaremos aqui estudando um pouco sobre Maria e José, os pais de Jesus. Lições maravilhosas, né? Nós ficamos um pouquinho aí afastados, né? Não passamos para vocês essa lição passada, mas nós estamos aqui novamente. Alguns acontecimentos, né? Cabe no dia a dia, né, professor? Então aí a gente acabou ficando aí essa semana aí meio longe aí, mas estamos aqui, Mas estamos aqui para estar passando uma lição um pouquinho atrasada, mas nós vamos estar... É porque, assim, vamos dizer, uma estratégia também, né, professora? Porque nós vamos estar tratando hoje do casal. Sim. Né? Então, nada melhor do que você falar a respeito dos dois, né? Tanto Maria como José, eles eram um casal escolhido por Deus. Né? Então, não somente um, os dois. Claro, com certeza. Então, assim, você não consegue desassociar José de Maria, né? Não. Então não tem como você desassociar um do outro. Quando você fala de Maria, automaticamente você vai estar falando de José também. Então vamos lá, vamos dar a nossa introdução na primeira a respeito de Maria, aí nós já comenta, né? Já em seguida nós já entramos aqui sobre José. Vai lá. Maria, a mãe de Jesus, uma serva humilde. Maria se colocou sempre como uma serva. Não era porque ela apenas era filha, ou melhor, mãe de Jesus. Ela se colocava como serva do Mestre. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus, como se colocando sempre como uma serva humilde. Com certeza, professora. E tem outra coisa, né? Nós vamos abordar aqui... na lição, essa lição é a lição de número 11, né? Sim. E ela foi passada, né, no dia 11 de junho, e ela fala sobre Maria, mãe de Jesus, uma mulher serva e humilde. Então ela tem algumas características aqui que nós vamos estar abordando. A primeira característica, professora, e para você que está aí nos assistindo, antes de eu entrar aqui, me desculpe, tá? Muito obrigado por você que está nos acompanhando, nossos amigos a qual, né, tem nos acompanhado no nosso canal, os inscritos aí que tem, né, nós estamos aí com 181 pessoas inscritas no nosso canal e nós queremos mais. Nós queremos alcançar mais pessoas. Então nos ajude. Eu creio que as próximas lições nós vamos estar entrando aí logo em outra lição maravilhosa, onde nós estaremos empenhando mais aí em passar uns conteúdos melhor para nós aí estar aí atingindo nossos objetivos de alcançar você. E o nosso propósito é levar a palavra de Deus a todos. Com certeza. Então olha só, Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Como eu disse, características. Primeiro, professora, a primeira característica aqui, vou ficar um pouquinho de frente aqui, né, para nós comentar aqui mais frente a frente, né? Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Olha só, a primeira característica que eu vejo, Maria, ela era mãe de Jesus. Ela não era mãe de qualquer um. Não. Ela é mãe de Jesus. Você vê que tem algo interessante, que ao mesmo tempo, alguns meses, provavelmente 6 meses de diferença, Isabel, ela teve um filho também, que o nome dele foi dado de João Batista, que ele era primo de Jesus, né? Na genealogia ou até mesmo na teologia nós vamos estudar, e a Bíblia ela vai nos afirmar isso, que Isabel ela teve um filho, só que foi Isabel, e Maria ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então olha só que coisa interessante, ela era a mãe do Salvador, do Messias. Ela tinha tudo, professora, ela tinha tudo para se orgulhar, porque ela deu à luz, ela foi, né, a genitora ali do Messias. Outra característica, aí você já entra, ela era serva. Ela não era senhora. Ela não quis tornar senhora. Ela era serva. Como serva, ela emprestou, né, o seu ventre ali para que o Espírito Santo viesse colocar ali a semente no ventre dela. Então Deus escolheu ela entre as demais mulheres. Segunda característica,
né? A terceira, me desculpe, característica, ela era humilde. Ó, ela era mãe do Salvador, tudo para ela se sentir a maior, a melhor, vamos dizer, a bambambam, né? Como se diz aí uma língua mais jovial, a bambambam, a dona da cocada preta, mas não. Por ela ser a mãe do Messias, ela era ainda a mais humilde, a mais simples. E ela era serva, ela se dispôs a servir o próprio filho. Coisa interessante, professora. Deus encontrou em Maria algumas coisas que chamou a atenção. Essa de ser serva, de ser humilde, foi uma delas. Porque como que ela ia ser mãe do Filho de Deus se ela fosse aquela pessoa orgulhosa? Não tinha como isso. Então por isso ela realmente foi escolhida, porque ela chamou a atenção de Deus. E para chamar a atenção é se colocar ali, ó, aos pés. É reconhecer que tem alguém mais do que ela. E adorar aquele Deus único. Então isso chamou muito a atenção de Deus. E isso nós podemos ver em Maria e colocar isso um grande exemplo como mulher para nós. Porque ela realmente é um exemplo de mulher para nós, que nós devemos seguir, sim, fazer ela como um exemplo. E não se orgulhar por ter sido a mãe do Salvador. Pelo contrário, ela se colocou abaixo, sempre disposta a servir. Era esse ponto que eu queria chegar, professora. A Maria, né, como serva, ela se tornou senhora no céu? Esse é o ponto interessante que eu gostaria de frisar aqui. Eu não vou estar aqui, pelo contrário. Não quero aqui, tá, professora? Você também, que eu acredito que católicos, né, têm os seus dogmas, as suas doutrinas, porém, eu não quero ser mesquinho, eu não quero ser ofensivo nas palavras, mas eu preciso abordar isso. Eu preciso abordar porque isso faz parte do dogmas de Maria. Faz parte dos dogmas da Igreja Católica. Eles acreditam que Maria ela foi assunta ao céu e está entronizada, está lá sentada no trono ao lado de Deus. E isso é verdade, professora? O que a Bíblia fala e ela mostra e deixa bem claro, para nós não é bem isso. Não temos um versículo, um capítulo que fale sobre isso. Não temos. O que temos são coisas poucas. Não, Maria não foi aquela pessoa que tinha muito o que falar sobre ela. Deus deixou bem claro o que importava em Maria para nós. Isso é o que nós podemos ver na Bíblia. O que era importante que tinha nela que Deus deixou bem claro? Ela estava virgem. Ela era humilde, ela era serva. Então tinha umas qualidades em Maria que chamou a atenção, mas não tantas outras que é falado que infelizmente não está na Bíblia. Ela era agraciada, ela tinha a presença do Senhor. Ela era bendita entre as mulheres porque ela foi a mãe de Jesus, o Salvador. Mas assunta aos céus, a Bíblia não mostra nada disso, não tem nenhum versículo falando, tanto que depois de um certo tempo a Bíblia se cala, né, não dá detalhes, então significa o quê? Que se não deixou, não era algo que era tão importante detalhar. Sabemos que muitas passagens deixam com todos os detalhes. E como está aqui em Mateus, né, no capítulo 1, no versículo 25, que fala também assim: e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Algumas coisas que é falado, que é deixado bem claro, e a gente sabe que a Bíblia deixa claro que Maria, sim, ela estava virgem, porque não tinha como ela conceber o Filho de Deus se ela já tivesse tido relações com outro homem. Então ela era virgem, sim. E ela deu à luz o seu primeiro filho. Se primeiro, então ela teve outros. Então deixamos bem claro algumas coisas que a Bíblia deixa claro aqui. Chamou a atenção de Deus, sim, por ser serva, por ser humilde, por adorar a Deus, por se colocar ali, ó, estou aqui pronta a servir. Então vamos seguir o que está escrito na Bíblia. A gente não está falando do que eu acho, e sim o que está escrito na Bíblia. Com certeza, professor. E tem outro detalhe importante. Quando o anjo aparece para Maria
para falar para ela que ela iria ser a mãe do Salvador, ou ela iria ficar grávida, ela pega e faz uma réplica. Mas como? Se eu não conheço o varão, né? Agora, o Espírito Santo, o próprio anjo falou assim, olha, você será coberta, você receberá a semente, o Espírito Santo, ele colocará em você a semente. Agora, o que foi que a Bíblia, ela relata a respeito dessa mulher? Uma mulher que era humilde, né, a qual nós já falamos, ela se colocou como serva, né? Ela se colocou como serva e ela não questionou. Porém, ela teve esse detalhe dela falar, olha, eu não conheço o varão. Por quê? Porque ela não tinha a ciência de que o Messias, ele não nasceria da junção do homem e da mulher. Ela não imaginaria que ele seria um fruto do Espírito, que seria colocado no seu ventre. Vamos dizer assim, para a ciência, ou para a medicina, ou para os teólogos, ou os filósofos daquela época, isso era impossível, né? Então, para a ciência daquela época, era impossível disso acontecer. Como uma mulher, ela dará à luz, ou ela engravidará de um filho, sem a participação de um homem, de um varão? Então como eu vou ficar grávida se eu não conheço o homem? Então ela era pura. Sim. Porém, quando o anjo aparece e fala para ela, olha, o Espírito Santo, ele encobrirá você e você ficará grávida. Colocará em você o fruto ali no seu ventre e você será agraciada com o fruto do Espírito. E ela teve, né? Ela teve essa graça, ela foi agraciada. Agora, olha que coisa interessante, ela foi agraciada. Ela foi agraciada por Deus. Não é que ela tinha graça. Não, ela recebeu esse favor. Ela não tinha esse favor, né? Ela recebeu de Deus esse favor. Deus olhou para ela e favoreceu ela com esse presente. Então isso tem que ficar claro, né? Deus teve misericórdia, olhou para ela e viu entre todas as mulheres daquela localidade ou daquela região, a única que poderia, a única que tinha os atributos a qual Deus contaria para que o Messias viesse, porque Isabel, ela era uma mulher de Deus, ela era esposa de um sacerdote que apresentava no templo, que ia no templo. Só que uma coisa era importante, ela era mulher de Deus, ela era mulher de sacerdote, mas ela não era virgem. Então ela não era virgem. Maria, ela tinha os atributos, mas ela era virgem. Então por isso que ela foi escolhida. Ela foi agraciada porque ela era virgem. Então aí você vê Jesus falando assim, olha, de ventre de mulher ou de mulher nascido de mulher, não existe um igual João. Então olha só que coisa interessante. Então de ventre de mulher que nasceu, não existiu um que fosse igual João, mas João não era o Messias, Messias era Jesus. Então você vai ver que Maria, ela recebeu essa graça porque ela era virgem, né? E Deus olhou e viu os atributos que ela tinha para poder ser agraciada em dar à luz ao Messias. Então esse foi um dos fatos maravilhosos a qual nós vamos entender a respeito dessa pessoa maravilhosa que é Maria. Nós não idolatramos ela, professora, mas em particular, eu admiro muito essa irmã. Eu admiro ela demais, porque ainda além de ela ser agraciada, dela ter sido agraciada por Deus, tá? Ainda além de ela ser agraciada por Deus, ainda ela teve, olha, o Messias, ela foi mãe, ela foi serva, ela foi fiel, ela permaneceu do lado do filho ali até os últimos momentos. E na subida, quando Jesus subiu, ela estava lá também. Sim, Jesus falou assim, olha, João, você está vendo essa mulher aqui, ó? De agora em diante, ela é sua mãe. Mulher, você está vendo esse homem aqui? De hoje em diante, ele é o seu filho. Pode continuar, professor. Então, Maria, ela teve um papel muito importante, sim. O papel
sem Maria, como que iria se cumprir a palavra de Deus? Precisaria de um ventre de uma mulher para cumprir, como está escrito, né? Com certeza. Da semente de uma mulher nasceria aquele que iria pisar a cabeça. Desde lá, professor, desde o princípio, desde Gênesis, né? Já vem sendo profetizado. Isaías também profetizou de uma forma maravilhosa. Né, que nasceria de um ventre de uma virgem, nasceria o Salvador, né? Ela teve esse papel de ser a mãe do Salvador, a mãe que ali em todos os momentos estava ali acompanhando, e como serva também ali no ministério, Maria também estava. Com certeza, ela no acompanhou. Ministério, ela acompanhou. Então ela teve um papel muito importante, sim. Só que isso não faz dela mais do que Jesus. Olha, professora, aqui ó, no primeiro item aqui, ele vai falar quem era Maria. Maria, quem que era Maria? Maria era uma mulher, né? Que o significado do nome dela no hebraico é Miriam, né? Você vai ver aí que ela era da genealogia, ela fazia parte da linhagem real. Ela vinha ali, porque isso também era uma profecia, né? E ela vinha ali da linhagem real. E uma coisa que me chama a atenção, professora, é algo interessante. Nós vamos falar a respeito de José daqui a pouco, e eu gostaria de frisar isso para nós depois comentar lá quando nós for falar de José. Maria, ela era da linhagem de Davi. Só que José também era da linhagem de Davi. Agora, coisa interessante, eu aprendi, tá? Um professor maravilhoso me ensinou isso. Eu amei essa aula dele quando ele falou, né? Eu, assim, né, não tinha ainda pesquisado sobre isso, mas eu fiquei estupefado com a colocação a qual ele colocou, né? Ele falou a respeito quando a mulher ela casa, ela perde a genealogia, né? Por quê? Porque a mulher ela é cortada, ou ela não aparece na árvore genealógica muitas das vezes. Sabe por quê? Por causa do casamento. Porque a mulher ela recebe a genealogia do marido, então automaticamente a genealogia dela é cortada. Então por isso que muitas das vezes mulheres não entram na genealogia bíblica. Por quê? Porque automaticamente a mulher ela não suscita árvore genealógica, porque quando ela casa, quando ela sai do seio da família, ela passa a pertencer agora a uma outra árvore genealógica. O exemplo de alguns anos atrás, que após o casamento você pegava o sobrenome com certeza. Hoje já mudou um pouquinho, mas antes era assim, você recebia o sobrenome do marido, então o seu você perdia. Com certeza. Então aí Maria, ela era da linhagem davídica, ela era da casa de Davi, porém ela casa com José da mesma árvore genealógica, que era da mesma linhagem real, que era da casa de Davi. Então você vai ver, né, que era de Judá, que veria, né, o libertador, o salvador. Então dessa linhagem não poderia fugir. Então tanto Maria como José, eles abraçaram essa árvore genealógica. Então Maria fazia parte da linhagem, né, de Davi. E vem agora também José para reforçar, para dar mais aí o principado a Jesus. Então Jesus ele recebe o principado por duas árvores genealógicas, tanto de Maria como do próprio José. Continua aqui, professor. Vamos falar a respeito aqui, né, para nós irmos aí, que eu acredito que já foi comentado bem, as suas qualidades e o seu caráter. Ó, eu vou falar aqui, aí você aborda o resto. Eu vou falar dois e você aborda os outros dois, aí a gente já... Ó, primeira qualidade, Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Isso a gente já colocamos. Antes de tudo, por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Então ela tinha qualidades tanto espirituais, né? Claro que ela sabia, eu acredito que ela conhecia a respeito da profecia, porque um bom judeu, né, ele tinha conhecimento do Messias. Agora, ela sabia, né? Ela tinha qualidades espirituais e morais. Ó, ela era virgem, então essa foi uma característica. Sim. Ela era virgem, então isso pesou para ela ser mãe do Messias, porque não poderia ser ajuntado com a semente ali do varão. Segundo,
ela era agraciada, ela recebeu graça, foi o que também nós comentamos. Então essas duas características, ela era virgem e ela foi agraciada. Então, agora você, professora. Tinha a presença do Senhor, o Senhor estava com ela, ela adorava o Deus verdadeiro. Isso fica bem claro. Ela era bendita entre as mulheres. Bendita és entre as mulheres, porque ela ia ser mãe do Salvador. Iria ser bendita entre as mulheres. E aí, o seu papel, nós já comentamos, né, que ela teve um papel muito importante na história. Professora, quando ele fala que ela era bendita, nós precisamos ter uma noção do que isso significa. Bendita entre as mulheres, por quê? Porque ela seria notória, né? O seu nome seria lembrado por todas as mulheres. As mulheres olhariam para ela como exemplo, né? Olha, Maria, né? Uma mulher que foi um grande exemplo, né? Que teve o Salvador, que foi mãe do Salvador. Ditosa. Com certeza, Continua. E o seu papel na história, fica bem claro que ela é lembrada até os dias de hoje, né? Pelo que ela representa para nós. E aqui na lição traz sobre 2 assuntos. Maria deu à luz a semente, né, que foi o que a gente comentou, que fala também em Gênesis, para cumprimento da, né, escritura, ali está falando. E Maria não é redentora. Sabemos que a Bíblia deixa bem claro, só há um Redentor. Com certeza, Jesus é o único Redentor. Esse negócio que Maria, ela está intercedendo por nós tiramos, né? Nós tiramos aí a obra salvífica, nós tiramos a obra redentora de Cristo na cruz. Então era como que se Maria tivesse morrido no lugar de Cristo, mas não foi isso que aconteceu. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus, homem. Né? E o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Então a Maria, ela foi uma mulher comum igual a todas. Ela teve algumas coisas que atribuíram esse favor a ela, mas ela era uma mulher comum. Continua. Redentora, ela remiu, né? Ela remiu nós a Deus? Não, foi Jesus. Com certeza. Então, mediadora, só Jesus, que é entre Deus e os homens. E a conclusão Maria merece sim todo respeito, honra e reconhecimento do seu papel no plano de Deus em relação à humanidade. Ela representa sim um papel muito importante para nós. Ela é e foi a mãe do Salvador. Precisava se cumprir as Escrituras, e ela teve um papel muito importante, e o exemplo que deixa para nós é que ela foi serva, é que ela foi humilde, que ela adorou o único Deus, e ela não quis adoração para si mesma. Por isso deixa bem claro ali a forma que ela responde ao anjo. Ela não quis que o adorassem, que ela ia ser a mãe do Salvador. Ela não quis. Por isso que não tem tantos detalhes de como Maria agia, deixava bem claro que ela agia como serva, e não se colocando, olha, eu sou a mãe, eu sou a que recebeu aqui a graça. Não, eu estou como serva, porque eu vim para servir. E ela deixou bem claro isso. E é esse grande exemplo que nós pegamos e colocamos na nossa vida. Exemplo que Maria deixou para nós. Com certeza, professora. Então, nós já estudamos, né? Tivemos uma noção aqui a respeito dessa mulher que foi, né, uma grande mulher, porém, ela não essa intercessora ou essa redentora a qual alguns acreditam. Me perdoe você, mas Maria, ela é uma simples mulher igual, ela merece o nosso respeito, merece a nossa consideração, porém, ela é uma mulher igual a todas as mulheres, mulher maravilhosa que teve, um exemplo que, né, de santidade, que se manteve pura até quando José a conheceu e teve os demais filhos. Então, né, isso aí nós temos que tirar o chapéu para ela. Mas a questão de ela ter sido, de ela ser mãe de Deus também é uma teologia equivocada, né? Nós não podemos colocar isso. Ela pode até ter tido Jesus aqui, porém lá no céu ela é
uma mulher que vai naquele dia no arrebatamento lá, né, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, ela também vai ser ressuscitada, vai receber um corpo glorificado também juntamente conosco, para entrar também lá na glória, para participar da grande ceia juntamente com Cristo, amém? Não como mãe, mas como salva. Vamos lá, José. Sim. Lição 12. Sim, lição 12. Falamos sobre Maria, mas o seu esposo, José, também teve um papel muito importante. Com certeza, como nós sim. Como que ele ia receber uma mulher que até então era virgem, grávida? Então, Deus ele olhou também isso, não só quem iria conceber o seu filho, mas quem estava ao lado dela, que era José. Então ele teve também o seu papel ali na história, para deixar bem claro que Deus ele sabe muito bem quem escolher as pessoas certas no momento certo. Verdade. Continua. José é o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Maria era serva humilde, José, homem de caráter. Para colocar que José era um homem de caráter, Deus viu alguma coisa em José que chamou a atenção. O texto áureo vai dizer assim, em Mateus, no capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Verdade prática, José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Uma coisa aqui que chama a atenção. Humilde, Maria também era humilde, então alguma coisa estava ligando um ao outro aqui. José era submisso, precisava ser submisso à vontade de Deus, porque iria passar por algumas coisas. E amoroso, recebeu o Filho de Deus com amor. Com certeza, professor. Eu vejo aqui na questão que ele fala, a lição ela vai falar assim, José é o pai terreno de Jesus, né? Um homem de caráter. Caráter não é simplesmente falar, não é simplesmente você falar que você tem caráter. Caráter é você conquista no dia a dia. As pessoas vão medir o que você é. As suas ações você vai mostrar, ou as pessoas vão ver que você verdadeiramente tem caráter. Muitas das vezes você olha para a pessoa e você dá... Lógico, sem você conhecer, você vai colocar qualquer coisa, você vai falar que a pessoa não presta ou que você não gosta dela. Uma boa ou má impressão. Com certeza, você vai ter a sua impressão. Logo mais tarde, quando você passa a conhecer a pessoa, aí você começa a ver essa pessoa com um olhar não crítico. Por quê? Porque quando você olha a primeira vez para a pessoa, sem você conhecer, você já faz essa crítica, né? Você já faz essa crítica, às vezes construtiva, mas às vezes uma crítica agressiva, né? Então, José, ele tinha caráter. Um dos detalhes mais importantes que mostra o caráter de José foi, José, ele recebe Maria, né? José ele recebe Maria como sua esposa, ele já tinha firmado um contrato de casamento, que era um costume da época, firmar um contrato de casamento, ele já estava noivo de Maria. Agora, ele fica sabendo que Maria está grávida. E agora, como conciliar isso? Uma mulher que você já tinha firmado, com certeza já tinha pago o dote, né? Já tinha pago o dote à família. E agora, como fazer? Como fazer? Ele intentou no coração, olha só o caráter e como ele era justo. Ele não quis, a Bíblia é clara, a Bíblia fala que ele não quis defamar Maria. Ele não quis, na verdade, que ela morresse apedrejada. Né? Era pela lei. E o que ia acontecer? Se ele fosse um homem mais, vamos dizer assim, mais aplicador da lei, ou até mesmo carrasco ou ruim, o que ele faria?
pegava a sua esposa e levaria ao sacerdote, levaria aos escribas, aos fariseus e falava: olha, essa mulher aqui, ela foi pega no ato, ela está grávida e o filho não é meu. Só que aí nós temos algo importante. Antes, né, de Jesus nascer, vai-se esse detalhe ou essa conversa, ela vai lá no palácio. Ela vai lá no palácio de Herodes. Ele fica sabendo que Jesus, olha, vai nascer o rei dos judeus. Aí o que ele faz? Ele faz de tudo para poder matar. Então, se José ele tivesse feito isso, José teria ali eliminado Jesus. Teria dado lado a Satanás. Porque o projeto de Satanás era colocar em José a dúvida e fazer com que ele matasse o Salvador antes mesmo dele, né, apedrejasse a mulher que estava com a semente do Salvador, né, de Deus ali no seu ventre. Mas porém, ele atentou no seu coração, pensou, colocou no seu coração: olha, eu vou deixar ela em silêncio, eu vou embora. Ela fica, ganha o filho, porém a culpa ia cair sobre quem? Ia cair sobre ele, porque as pessoas iriam lembrar de José como: olha, o homem que abandonou a mulher, que engravidou Maria, e ela teve a criança e ele foi embora. Ele que ia ficar defamado, não? Ele iria ficar defamado, não ela. Mas como ele era de caráter e justo, ele tentou, colocou no seu coração ir embora. Só que aí ele deitou e dormiu, professor. Aí o que aconteceu? Aí o anjo aparece para ele e fala para ele que o que Maria estava ali no seu ventre era do Espírito Santo. Então, que não era para ele fazer o que ele já estava pensando em fazer. Por mais que ele ali foi uma pessoa que estava querendo não fazer o mal, mas tentar de uma forma que caísse sobre ele a culpa. Mas aí o anjo aparece e fala para ele. Então aí ele entende que realmente não era aquilo que ele estava pensando que aconteceu. Olha, e tem um detalhe importante, professora. O que me chama a atenção é a fé de José. Não é somente o caráter. Não é somente o caráter, é a fé. Porque uma coisa é o anjo aparecer para Maria. Uma coisa é o anjo aparecer ali para Maria em pessoa, em ser. Outra coisa é o anjo aparecer para ele em sonho. Então ele acreditou, ele não questionou. E quando ele acordou, o anjo falou com ele em sonho, falou que não era para ele deixar, porque o que estava nela era fruto do Espírito e ele iria ser o Salvador e tal. Quando ele acorda, ele não questiona, ele não coloca na sua mente: poxa vida, será que esse sonho é verdadeiro? Não, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que eu estou preocupado, eu gosto de Maria, eu sou apaixonado por ela, eu acho que é por isso que esse sonho está na minha cabeça, eu acho que isso daí deve ser coisa da minha cabeça, não, mesmo assim eu vou fazer. Não, ele não questionou o sonho, ele não questiona o sonho. Né? Então ele, mesmo sendo em sonho, ele confiou, ele perseverou naquela confiança, entendeu? Então quando Hebreus ele fala que a fé ela é um firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera, é o que aconteceu com José. A fé que ele teve ali naquele sonho foi um sonho, não foi algo que aconteceu real, não foi algo real. Né? Foi um sonho que ele teve, ele recebeu ali aquela revelação em sonho e ele acreditou, automaticamente ele acreditou no sonho. Continua, professor. Ele estava pronto a ser submisso à vontade de Deus. Com certeza. E essa fé, essa submissão a Deus chama a atenção. Porque é um servo que ali está pronto a fazer o que Deus quer que faça. Com certeza. E outra coisa, professora, falando aqui, né, a respeito, que nem nós tratamos a genealogia, olha só, que nem Maria, ela era da descendência, né, da descendência de Judá, de Davi, e José também, ele era da mesma linhagem. Ele era da mesma linhagem. Então, os dois
quando os dois ali se ajuntam, eles traz agora o real, né, o trono real ali. E isso, ele ressuscita ali a genealogia de uma forma duplificada. 2 vezes ele recebe o título de rei, né? O título de rei tanto pela mãe como pelo pai, sendo que o pai não era um pai biológico, era um pai ali de adoção, mas foi um pai que verdadeiramente foi pai. Continua, professora, para nós entrarmos aqui para o nosso... José. Quem era José? Pouco se sabe a respeito de sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que era por causa de sua profissão de carpinteiro, algo que ele ensinou a Jesus. Como um pai que tinha que dar o exemplo ali, que tinha que ensinar a profissão ao filho, ele ensinou essa profissão a Jesus. Então ele se colocou realmente como um pai terreno ali. Com certeza. Alguns teólogos eles falam que o termo no original ele não quer dizer carpinteiro. Tá? Alguns falam que o termo no original ele fala que ele era ferreiro, né? Mas eu vou ficar com carpinteiro, né? Porque, vamos dizer, né? Jesus ele também ele toma ali, ele aprende a profissão. Então Jesus ele também aprende a profissão do pai ali, né? Recebendo ali a profissão. Continua. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. O pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, que todos ali, quando viam Jesus como filho de José, do carpinteiro. Então ele realmente foi o pai que todos viam ali, pai de Jesus, pai terreno, o pai que ensinava e dava exemplo para o filho. Com certeza. Continua. José é um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente, mas para não infamá-la, mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador, para que não saísse do seu lugar. Nós já comentamos isso. Com certeza. Vamos dizer, né? Quando nós falamos disso, da questão de ele ter tido esse sonho, né? Agora, acreditar que foi a questão. Ele teve o sonho, mas isso poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Só que a questão de José, automaticamente, quando ele acorda, ele dá ouvido para o sonho, ele toma o sonho como real. E ele obedece de uma forma cega, sem questionamento. Então, dificilmente pessoas, muitas das vezes assim, com um perigo tão assim iminente, muitas pessoas eles vão questionar, né? Com algo assim, algo tão sobrenatural, a pessoa vai questionar, fala, será que isso é verdade? Mas deixa bem claro que ele era temente. Temente a Deus. E ele tinha um caráter, né? Ele tinha um caráter e era justo. E ele era temente a Deus. Tinha fé. Continua aí. O caráter exemplar de José. Um homem obediente, um homem temperante. Esse eram duas coisas que chamavam muita atenção na pessoa de José. Por quê? Será que os homens daquela época iriam agir e fazer o que José fez? Então Deus sabia muito bem quem ele escolheu. Olha, professor, aqui ele vai falar assim, José não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Que é Mateus 1. Ele passa o período, né, com certeza, que ele conhece Maria, né? Ele passa aquele período porque naquela época o casamento, né, você só poderia ter o sexo com a esposa após o casamento. Ele passou esse período, vamos dizer, a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou ali noivo com ela. Porém, depois do noivado, né, quando ele fica sabendo que Maria engravidou, que Maria estava grávida e que o filho era do Espírito, ele passa mais 9 meses esperando ela,
sem praticar o sexo com ela. Agora, será que qualquer homem, será que outro homem que não fosse José, será que aguentaria isso? Será que resistiria a esse, vamos dizer assim, né, casado com a esposa e não ter uma relação com ela, passar todo esse tempo sem ter a relação com a sua esposa? Isso era plano de Deus. Então ele tendo a certeza, sabendo que ela, tendo a certeza que aquilo era coisa de Deus, do Espírito, ele permanece ali, firme, íntegro, fiel a ela, fiel ao filho, fiel a Deus. Continua para nós. A nobre missão de José: assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi, pela tribo de Judá. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com os 7 selos. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Com certeza. Você vê que Lucas ele vai pegar desde José, né? Ó, ele vai falar José de Eli. O interessante é que ele pega e em Lucas ele fala que o José ele era filho de Eli. Já em Mateus ele fala que era de Jacó. Segundo alguns teólogos, esse nome Eli e Jacó era, né, ele, vamos dizer assim, né, talvez ele tinha esses dois nomes, ou vamos dizer assim, né, ele usava um, né, conhecia um por um e conhecia por outro. Talvez ele tinha esses dois nomes aí, né, que Jacó e Eli, porém alguns falam que ele era, um era pai de Maria e o outro era pai de José. Mas eu acredito que nesse contexto aqui que a gente vendo, eu acredito que esse nome Eli e Jacó, ele usava esses dois atributos, esses dois nomes aí, né? Tanto Eli como Jacó, né? Era como se fosse um apelido, vamos dizer, né? O que fica bem claro é demonstrar que tanto José como Maria, os dois eram da descendência de Davi. Com certeza. Ó, isso é o que fica bem claro. Então, a genealogia de Lucas, ele começa de José, né? Que era pai adotivo de Jesus, e vai até Adão. Já a de Mateus, ele começa de Davi. Então você vê que aí ele vai falar, né, que era a geração de Davi e tal, até José. Já a de Lucas não, ele vai pegar lá desde o princípio, abordando toda a genealogia até chegar, né, em Adão aí, né, que, vamos dizer assim, para abranger toda a humanidade que vem aí aqui, que chega aqui no Salvador, né? Então todos nós aqui temos um pé aqui, né, nessa genealogia aqui. Vamos lá, professora, para nós. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino que não era seu filho biológico, mas filho de Maria pela intervenção divina. O que José fez no nascimento de Jesus, quando ali Herodes queria matar todos os meninos que nasceram tinham menos de 2 anos, José protege-o. Levando para o Egito, para que não viesse a acontecer o que? A morte do Filho de Deus. Ele já estava, vamos dizer assim, né, já estava tomando as rédeas aí para proteger, né, como, vamos dizer, né, como o pai e a mãe, ele protege a sua prole ali, né? Então ele já estava, ele se sentia como pai biológico, né? Ele adotou Jesus não como um filho um filho aí de proveta, né? Como que se diz aí, né? Não, ele tomou como um filho biológico mesmo. Porém, ele não era um pai biológico, mas ele aceitou a Cristo como um pai biológico. E agiu como um pai como biológico. Um pai verdadeiro, né?
Nas cerimônias exigidas pela lei, na circuncisão de Jesus, ao 8º dia de nascido e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que o anjo falou para ele em sonho. Com certeza. Então você vê que tudo já estava, né? Tudo estava encaminhado, né? Tudo estava encaminhado e tudo já tinha sido profetizado. Eu acredito assim, Deus ele planeja, Deus ele tem os seus planos para as coisas que ele cria, né? Deus ele tem os planos tanto do nascimento de Jesus, que ele fala que Jesus ele já era o cordeiro morto antes da fundação do mundo, né? Isso ele dá o sentido de que as coisas antes das coisas acontecer, Deus já sabe, Deus já conhece. Agora, mesmo ele dando para nós o livre-arbítrio, a livre escolha, se nós sairmos fora do projeto, desse projeto que Deus projeta, se nós sairmos fora, podemos sair fora, porém os planos de Deus ele continua. Por quê? Porque mesmo nós não querendo, mesmo a humanidade não aceitando Jesus como seu Salvador, ele morreria mesmo assim. Ele viria, ele despojaria da sua glória e viria aqui na terra, mesmo se ninguém o aceitasse. E tanto, olha só, pasme, quando ele nasce lá em Jerusalém, o que acontece? Ele fala assim, olha, eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram ou não me quiseram. Porém agora, todos aqueles que me aceitarem, eu dou o poder de ser chamado filho de Deus. Então olha só, Jesus ele veio especificamente para cumprir um papel que ele mesmo não foi. Olha, desde o princípio Deus já programou juntamente com Cristo, porque todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele já tinha programado desde o princípio. Então esse negócio de que porque Deus ele faz as coisas e as coisas nós temos que ser obrigados a seguir um cronograma. Não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio, professora. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levaram o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O exemplo eloquente de um verdadeiro pai, que se faz presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Sim, um pai presente na sua educação, presente em todos os momentos, fazendo ali o papel ali certo. Olha, tem um ditado, professora, tem um ditado no mundo aí que fala: pai não é aquele que faz, mas pai é aquele que cria. Então eu vejo esse ditado ali na vida de José. Por quê? Porque ele não gerou, ele não teve a semente dele para gerar Jesus. Porém, ele foi um pai. Ele criou Jesus, ele deu educação, ele ensinou Jesus. Olha, a última aparição de José, ela se dá nessa parte. Jesus com 12 anos de idade, aproximadamente 12 anos de idade, quando ele aparece. E olha que coisa linda, ele ensinou. A Bíblia, é clara, fala que ele crescia na graça e no conhecimento. Isso alguém ensinava. Quem que eram os pais? Ensinava a Jesus. Então José ensinou a Jesus tudo o que ele precisava aprender. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou aprender. Ele precisou ir na escola. Ele precisou estar ao pé do seu mestre ali, aqui na terra. Ele precisou aprender. Agora,
José, ele foi esse pai que ensinou. Porém, você vai ver que mais pra frente, você vê um Jesus agora mais adulto. Já quando aparece Jesus na primeira, Jesus ali mais ou menos com 30 anos ali, quando aparece no ministério, a primeira aparição do ministério de Jesus ali, naquelas bodas de Caná, você já não vê mais José. Então, provavelmente, não tenho certeza, a Bíblia também não esclarece, talvez ele já tinha faltado ali, mas ele já tinha ensinado tudo que Jesus precisava aprender, né, professor? Uma coisa que fica bem presente mesmo é a profissão. O pai tinha que ensinar uma profissão ao filho, que isso era uma forma de dar uma herança para o filho, certeza. a profissão. Então, ele realmente fez isso. A herança ali, a sua profissão, ele ensinou a Jesus. Com certeza. E ele aprendeu muito bem, né? Mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu. Agora, o que acontece, professor? Eu vejo isso para Jesus, ele tomando forma humana, levando sobre nós levando sobre ele as nossas iniquidades, porque senão algum engraçadinho, olha só, isso aqui é uma, né, eu vou fazer uma colocação aqui meia chula, mas entenda, para nenhum engraçadinho chegar diante de Deus naquele dia e falar assim: Senhor, você não sabe como que é ser humano. Aí Jesus vai olhar para a pessoa e vai falar assim: haha, bobão, eu sei sim, porque eu passei por isso. Então, Jesus, ele precisou ouvir. Os cabos, né, na mão tinha. Claro, também. Com certeza. Olha, eu trabalhei, ó, tá vendo isso aqui, ó? Eu trabalhei, eu sofri, né? Você pegou pesado, eu também peguei. Ah, você sofreu, você chorou, eu também chorei. Ah, você sorriu, eu também sorri. Ah, você derramou sangue, eu também derramei sangue. Você morreu, eu também morri. Você passou fome, frio, eu também passei. Em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Conclusão, professora? José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Concluindo, Maria foi escolhida por Deus para ter um papel muito importante, ser a mãe do Filho de Deus, do Salvador. E José, o seu esposo, aquele que iria acolher a mulher que iria conceber o Filho de Deus. Um papel muito importante, tanto de Maria como de José. Um casal que deixou bem claro ali, para todos os casais hoje. Será que cada um iria agir como agiu Maria? Como agiu José? Então deixamos aí esse exemplo de casal que foi Maria e José. E outra coisa, professora, para nós já encerrar e agradecer, o ministério ele não abrange somente a esposa ou não abrange somente o marido. O ministério ele faz parte dos dois. Tanto um como o outro, eles têm que abraçar junto o ministério. Então esse negócio de a minha esposa ela foi chamada para a obra e o marido não, isso é balela. Isso é conversa fiada de pessoas que não quer compromisso ou que quer dar uma escapulidinha aí para dizer que está fazendo a obra. Mentira. Coisa do diabo. O ministério é dos dois, tá? Os dois foram chamados para o ministério. Porque Maria, ela recebeu o ministério de engravidar e nascer o Salvador através dela. E José, ele recebeu o ministério de cuidar e ensinar o Salvador. Então o ministério depende dos dois. Sim. Muito obrigado por você estar conosco. Nós agradecemos pela oportunidade que você tem nos dado. Nós pedimos, tá? Continue conosco, por favor. Deixa o seu like lá, o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. Gente, estamos aqui, gente. Vocês sabem, você já nos conhece. Professora? Em nome de Jesus, eu agradeço a você que tem aí levado também um pouco dessa pequena semente aos confins da terra. Obrigado e fique conosco na próxima lição. Falaremos a respeito do Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado. Tchau.